Neste vídeo, vamos falar de tópicos importantes de geometria analítica. Para isso, eu separei uma questão da Unifesp de 2022. Vamos comigo para a questão. Eu sou o professor Adriano Peixoto e você está no Sobre Matemática. A questão diz o seguinte: no plano cartesiano de eixos ortogonais, as retas R e S se intersectam no ponto de coordenadas 2, 4 e formam um ângulo de 30 graus. Como indica a figura. Sabe-se ainda que a reta S intersecta o eixo x no ponto de coordenadas -10 e 0. E a reta R intersecta o eixo y no ponto de coordenadas 0, n. Determine a equação da reta S. Então essa é a primeira questão, determinar a equação da reta S. E a segunda questão é determine o valor numérico de n. Tá? Então vamos lá para a resolução, né, da letra A. Então nós temos aqui a figura, eu quero encontrar a equação da reta S. Tá? Então o que a gente tem aqui na figura? Ó, a reta R primeiro, ela passa aqui pelo ponto 2, 4, né, que é o ponto de encontro com a reta S. A reta R também passa por esse ponto aqui, né, corta o eixo y, né, na coordenada n, ou seja, o ponto 0n. E a reta S também passa pelo ponto aqui de coordenada -10, 0. Então como que a gente pode encontrar a equação da reta S? Bom, a gente vai usar a seguinte ideia, tá? Eu vou determinar a equação usando a seguinte relação, ou seja, y menos y0 igual a m x menos x0. Ou seja, o que é isso daqui, né? O x0 e y0 seria um ponto conhecido, tá? E o m seria o coeficiente angular. Eu estou interessado, lembrando, né, na reta S. Então, como que a gente pode encontrar o m, né? Antes de tudo, por quê? Porque pontos conhecidos eu tenho dois, né? Eu tenho aqui o ponto 2, 4, é um ponto conhecido da reta S, e o ponto 0, menos 10, ou melhor, menos 10, 0, né? Também é um ponto conhecido da reta S, tá? Então a gente vai poder dizer o seguinte, deixa eu anotar aqui esses dois pontos, né? O ponto menos 10, 0 e o ponto 2 e 4. Então, dois pontos conhecidos. Para encontrar o m, vou chamar de ms, né, que é o m da reta S, a gente pode fazer a variação do y dividido pela variação do x. Tá? A gente chama de, né, muitos colocam como ΔY sobre ΔX. Que nada mais é pegar aqui a diferença dos y, então, por exemplo, 4 menos 0, tá? Dividir isso por 2 menos 10. Tá? Isso daria 4 sobre 12, que simplificando aqui por 4, né, isso dá 1/3. Então a gente conseguiu aqui encontrar o coeficiente angular dessa reta S, ou seja, o coeficiente angular é 1/3. Então essa é uma maneira de se fazer, né, esse coeficiente. Agora eu posso escolher ou o ponto -10, 0, ou o ponto 2, 4, para poder escrever a equação. Vou escolher o -10, 0. Então vai ficar assim, ó, a equação será y menos o y do ponto, ou seja, y menos 0, igual a 1/3, que é o m, x menos o x0, que seria menos 10 aqui. Então a gente vai ter y igual a 1/3, que multiplica x mais 10. Tá? Bom, aqui já tem uma equação, mas eu vou deixar essa equação escrita na forma geral, ou seja, vou multiplicar tudo por 3, vou encontrar assim, ó, 3y é igual a x mais 10, e por último posso escrever x menos 3y mais 10 igual a 0. Então isso aqui seria a equação na forma geral, tá? X menos 3y mais 10 igual a 0, e isso responde o item A da nossa questão,
ok? Então agora vamos pensar no item B. Né? O item B pede para a gente encontrar esse n aqui, ó. Esse nzinho que está aqui. Então o que, que a gente vai fazer para encontrar o n? Então ó, nesse momento a gente vai usar esse ângulo entre as duas retas. Tá? O que, que a gente vai lembrar? Ou seja, tem alguns passos, pequenos passos aqui a serem feitos. Né? Então, usar o ângulo entre as duas retas, depois usar a equação da reta R e depois encontrar esse n que está aí. Então, primeiro vamos usar a seguinte relação, que diz o seguinte, ó, a tangente do ângulo entre as duas retas, vou chamar de θ esse ângulo, é igual ao quê? Então, tem uma formulazinha que diz o seguinte, é mr menos ms 1 mais mr vezes ms. Ou seja, esse mr é o coeficiente angular da reta R, ms é o coeficiente angular da reta S. Com isso daqui, eu vou conseguir encontrar o coeficiente angular da reta R, que a gente não sabe, tá? Até o momento. O ângulo θ é 30 graus, então a tangente de θ é igual a raiz quadrada de 3 sobre 3. mr eu não sei quanto é, então vai ficar aqui mr. ms é 1/3, porque a gente calculou, né, no item anterior, então é 1/3 ali. Aqui embaixo vai ficar 1, aí vai ficar mr vezes ms, né? Então mr multiplicado por 1/3, então vai ficar mr sobre 3. Então é isso que temos por enquanto. Agora a gente vai fazer conta aqui e encontrar, né, quem é esse mr. Então, okay, vamos encontrar o mr a partir de agora. Então vamos trabalhar aqui as continhas. O que a gente pode fazer? Podemos multiplicar cruzado, por exemplo, né? Multiplicar por 3 ali, fica 3 mr menos 1 igual a raiz de 3 mais mr sobre 3 raiz de 3. Tá? Aí tudo que tem mr vai para um único lado, então eu vou escrever aqui, ó, 3 mr menos raiz de 3 sobre 3 mr é igual a raiz de 3, vou arrumar isso aqui, raiz de 3 mais 1. Isso aí. Tá? Bom, se a gente quer assumir, por exemplo, com esse denominador aqui, talvez, não sei se fica mais fácil ou não, né? A gente pode multiplicar tudo por 3, por exemplo. Tá? Então a gente ficaria com o seguinte, se eu multiplicar por 3, vai ficar 9 mr menos 3 nada, menos raiz de 3, né? Menos a raiz de 3 mr é igual a, como eu estou multiplicando por 3, vai ficar 3 raiz de 3 mais 3. Põe o mr em evidência, então fica mr 9 menos a raiz de 3 é igual a 3 raiz de 3 mais 3. Agora 9 menos raiz de 3 passa dividindo, então mr é igual a 3 raiz de 3 mais 3 sobre 9 menos a raiz quadrada de 3. Esse é o nosso mr. É claro que a gente pode racionalizar isso daqui, né? Você pode multiplicar em cima e embaixo por 9 mais raiz de 3, seria pelo conjugado aqui, para fazer a racionalização. Ou você pode deixar assim e levar lá para o final e racionalizar lá no final do problema, quando você achar mais conveniente, aí tanto faz, é uma escolha, tá? Mas eu já vou escrever aqui ele racionalizado, tá? Então vou deixar escrito aqui, ó, o mr já racionalizado, né, multiplicando por 9 mais raiz de 3 em cima e embaixo, fica 12 mais 10 raiz quadrada de 3, tudo isso dividido
por 26. Isso depois que a gente racionaliza, tá bom? Agora o que eu vou fazer? Agora eu vou usar esse MR para escrever uma expressão da equação da reta R, tá? Então vamos lá. Para fazer isso, né, eu vou usar a seguinte relação da equação, ou seja, y menos y0 igual a m x menos x0. A gente sabe, a gente poderia escrever já com esse ponto n, que já ajudaria a gente a descobrir quem é o n, né? Então eu poderia escrever o seguinte, pegar o ponto, a gente sabe que mr, que a gente acabou de encontrar, né, é igual a 12 mais 10 raiz de 3 sobre 26. E também a gente conhece um ponto, mais ou menos, a gente não conhece, a gente não sabe o n, mas a gente sabe que ali o ponto tem coordenadas 0, n. Bom, então eu vou escrever a equação usando, posso escrever a equação usando essas informações aqui. E depois eu substituo, por exemplo, o ponto 42, tá? Para poder descobrir quem é o n. Então ficaria assim, ó, y menos o y0, ou seja, y menos n, é igual a m, 12 mais 10 raiz de 3, tudo isso sobre 26. Isso aqui multiplicando o que? X menos xn. Só que é x menos 0, né? Então ficaria aqui, ó, x menos 0. Aqui é o próprio x, tá? Aí agora, se a gente quer descobrir quem é o n, a gente pode usar o ponto 24, que é um ponto dessa reta. Então 2 no x e 4 no y. Então a gente ficaria com o seguinte, ó, 4 menos n é igual a 12 mais 10 raiz de 3 sobre 26. O x é 2 vezes 2. E isso vai dar pra gente o valor do n, tá certo? Então a gente vai ter aqui, ó, 4 menos n igual a 12 mais 10 raiz de 3 sobre 13. E isso nos fornece o n como sendo 4 menos 12 mais 10 raiz de 3 sobre 13. Tá? Bom, e por último, né, é só a gente fazer essa continha aqui. A gente vai ter n igual, né, basta multiplicar pelo de baixo e fazer a operação em cima aqui. A gente vai encontrar, né, 4 vezes 13 é 52. 52 menos 12 vai dar 40. E menos aquele outro lá, menos 10 raiz de 3. Tudo isso sobre 13. Portanto, este aqui é o valor do n procurado. Tá certo? Bom, se você gostou do vídeo, peço aí para deixar os comentários, qualquer dúvida de resolução, e até o nosso próximo vídeo.